que eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia e você pudesse ver alguns comigo. Olhe, por exemplo, o Salmo 1. O Salmo 1, acho que muitos sabem de cor, não é? Aquele salmo que diz a respeito do homem que não anda no caminho dos ímpios. Feliz ou bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Interessante. Talvez este pudesse ser um salmo de Salomão, pudesse ser um salmo de Davi. Nós sabemos que Esdras, ele catalogou estes salmos, os separou e formou este livro de cânticos. E vamos encontrar aqui o Salmo 1 sendo um salmo anônimo. Não temos o seu autor. O Salmo 2 é um salmo messiânico, é um salmo de profecia, quando o Senhor diz, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. É um salmo messiânico e não sabemos o seu autor. O 10, o 33, salmos belíssimos. O 43, que parece uma continuação do 42, 66, 67, quando o Senhor fala sobre a terra toda, aclamando, chamando a terra para servir ao Senhor, que todos verão o fruto, a obra do Senhor e o adorarão. O Salmo 91, que é tão conhecido. Muitas pessoas abrem a Bíblia e deixam aberta no Salmo 91 para expulsar os demônios ou para que o mal não venha, mas isso não adianta, isso é superstição. A verdade da palavra de Deus tem de estar encarnada no nosso coração, vivida. Eu me lembro que uma vez eu me encontrei com uma senhora, uma mendiga, e ela me pediu ajuda, ela estava perto da igreja. Eu falei, a senhora precisa conhecer Jesus, a senhora precisa conhecer a palavra de Deus, porque a senhora não vai ficar mendigando. Sabe o que ela fez? Ela recitou o Salmo 91 todinho para mim. E ela começou dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E ela continuou trazendo todas aquelas palavras tão lindas de promessas do Senhor. Mas não adiantavam para a vida dela, porque ela sabia de cor, da boca para fora, mas o coração estava longe. Salmo 100 é um salmo anônimo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Salmos belíssimos, anônimos. Nós vamos encontrar muitos anônimos de Deus lá na glória. Conheceremos os seus nomes e saberemos de histórias lindas do que Deus fez nas suas vidas e de como eles nos inspiraram. Muito provavelmente foi Esdras quem reuniu estes salmos no livro, os compilou e colocou ali neste livro belíssimo de cânticos. Então vemos estes salmos. Vamos ver que o livro é formado por 5 livros. O primeiro livro, o livro 1, vai do Salmo 1 ao 41. O segundo livro, do Salmo 42 ao 72. O terceiro livro, do 73 ao 89. O quarto livro, do 90 ao 106. O quinto livro, do 107 ao 150. Estes livros, você pode vê-los aí na sua Bíblia. No final de cada um deles, quando termina o Salmo 41, você vai ver que está escrito exatamente, nós temos uma doxologia, ou seja, um final. Por exemplo, eu estou aqui com o 71, vai até o 72. O finalzinho do Salmo 72 está escrito, findam-se as orações de Davi, filho de Jessé. E então começa o livro 3, no Salmo 73. Então a mesma coisa nós temos no findar de cada um destes livros. Nós vemos uma doxologia. E o que é a doxologia? É uma adoração ao Senhor, à Trindade.
No versículo 13 do Salmo 41, que é o último do livro 1, diz: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. E aí começa o livro 3. Então, o livro de Salmos está dividido em 5 livros. 5 livros. Vamos ver então um pouco sobre a interpretação do livro de Salmos. Vamos ver o que Deus quer nos falar nestes Salmos. Primeiro, quando o subtítulo nos informa um momento histórico, devemos nos reportar ao evento para a compreensão da mensagem cantada. Então, quando você vai estudar o livro de Salmos, dê uma olhadinha no subtítulo. Você vai ver, então, que o que Deus está falando. Por exemplo, quando eu disse sobre aquele momento quando Davi teve de se fingir de doido, é o subtítulo aqui do Salmo 34. É um dos salmos belíssimos quando Davi diz: Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se alegrará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Quando a gente percebe que Davi escreveu este salmo tão lindo num momento tão difícil, nós percebemos que nós podemos viver na presença de Deus e adorá-lo em qualquer circunstância. Então, dentro da interpretação de Salmos, vamos encontrar um momento histórico. Aí você deve pegar e estudar aquele momento histórico e deixar o Espírito Santo te ensinar verdades maravilhosas dentro dos Salmos. Segundo, alguns salmos estão relacionados com aspectos específicos da adoração em Israel. Por exemplo, o Salmo 5, versos 7, 63, 13, etc., servem-nos para o entendimento dos salmos. Por exemplo, vamos ver aqui o Salmo 5, o versículo 7. Está escrito assim, 5, verso 7. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Ele está falando aqui quando o povo de Deus ia para adorar, ia para celebrar as festas. Então, este é um salmo de canta aqui a proteção contra os ímpios, mas nos mostra como que o povo adorava, como que o povo servia ao Senhor. Como que nestes salmos, aqui nestes textos, nos fala da procissão em festa, indo para a casa de Deus, indo para celebrar o seu nome. É tão importante que você esteja na igreja, naqueles momentos gostosos de ministração ao Senhor, junto com o povo de Deus, em celebração. E os salmos estão aí para estes momentos especiais. Terceiro, alguns salmos utilizam-se de estruturas fixas, assim como motivos também pré-firmados. Nós temos um exemplo de estrutura fixa no Salmo 119. O Salmo 119 é um acróstico. Eu não sei se na sua Bíblia você tem, no Salmo 119, a cada 8 versículos, uma pequena palavra que é o nome das letras do alfabeto hebraico. Essa Bíblia minha aqui não tem, mas em muitas Bíblias nós temos assim, Aleph, 8 versículos, depois no 9, Bet, Gimel, Dalet, Re. Então, as letras do alfabeto hebraico. O acróstico, ele era exatamente aquele poema em que, assim como nós temos um outro acróstico na Bíblia, ou mais 5 acrósticos na Bíblia, que são o livro de Lamentações de Jeremias. No Salmo 119, cada versículo começa com aquela letra que está lá. Os 8 primeiros versículos começam com Aleph, todos. Os próximos versículos, os próximos 8 versículos começam com Bet, os outros com Gimel e assim por diante. 22 letras do alfabeto hebraico, cada uma com 8 versículos. Então temos o maior salmo da Bíblia, que é os 176 versículos, o Salmo 119. Então ele já tinha uma estrutura fixa. O salmo foi montado, foi colocado aí dentro dessa estrutura fixa.
Vamos ver agora as chaves para compreendermos o livro de Salmos. Há os salmos chamados messiânicos, prefigurando a chegada do Messias entre o povo. Salmos messiânicos, eles falam a respeito da vinda de Jesus. Não somente a vinda do Senhor glorioso, como o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória, mostrando Jesus em sua glória. Não somente na sua glória, como no Salmo 45 está escrito, que de boas palavras transborda o meu coração, a minha língua é como a pena de um mavioso escritor. E ele começa dizendo a respeito de Jesus: tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Mas há também salmos que falam do sofrimento de Jesus. O Salmo 22 é um salmo-chave. Ele começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ali na cruz, quando Jesus clamou estas palavras, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Jesus estava apenas dizendo esta frase, esta verdade. Não era uma pergunta de Jesus ao Pai. Mas como estavam judeus ao pé da cruz, sacerdotes, conhecedores da palavra, eles conheciam este salmo. E neste salmo, além dessa primeira palavra, por que me desamparaste, está escrito: traspassaram-me as mãos e os pés. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Meu Deus, clamo de dia e não me respondes. Eles estão me encarando e eles estão perguntando: onde está o teu Deus? Era uma figura do que estava acontecendo na cruz. É um salmo messiânico. Nós temos salmos messiânicos, como o Salmo 110, falando: jurei e não me arrependerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Um salmo que é repetido, é falado tantas vezes no Novo Testamento. É um salmo messiânico. Dentro das chaves para salmos, nós temos a palavra-chave é adoração. Este é o tema central do livro de Salmos, a adoração. Nós vamos encontrar que o Senhor chama, Ele conclama o seu povo para adorá-lo, para conhecê-lo, para ministrar ao Senhor segundo a grandeza do seu ser. A busca da presença divina, de ser parecido com Ele, de ouvir a sua voz, a sua resposta às orações cantadas, a contemplação de sua glória, são ênfases de vários salmos. Vamos ver então um pouquinho a respeito deste tópico. Vamos ver aqui que nos salmos nos mostram a busca pela presença divina. Nós encontramos essa busca da alma, esse desejo do coração humano, como no Salmo 42, a minha alma tem sede de ti. É interessante percebermos que a palavra alma, no grego, ela é a palavra psique. Psique é como nós conhecemos hoje, didaticamente ensinamos, alma é a sede das nossas emoções, da nossa vontade, da nossa mente, da nossa inteligência ou da nossa memória. Mas a alma, em hebraico, é a palavra nefesh. Nefesh é a mesma palavra para garganta. A nossa garganta é insaciável. Pela minha garganta passa tudo o que eu preciso para manter a vida do meu corpo. Pela minha garganta passa o ar que eu respiro. Pela minha garganta passa a água que eu bebo e eu preciso dela para viver. Pela minha garganta passa a comida, o alimento para me fortalecer e me manter vivo. Então, nefesh é a palavra hebraica para alma ou garganta. A nossa alma é insaciável de Deus.
Não que eu não me sacie, mas para me manter vivo, eu preciso de Deus sempre. Não tem jeito de eu me encher do Espírito Santo agora e ficar cheio da alegria, do gozo e começar a falar em línguas, entrar em êxtase, em arrebatamento na presença do Senhor e dizer: agora estou bem saciado, posso ficar uma semana sem falar com Deus. Não. A alma, essa nefesh, que tem sede de Deus, que precisa de Deus para se alimentar, para viver. A busca da presença divina está nos Salmos. A busca de ser parecido com Ele. Senhor, faze-me semelhante a Ti. Davi, ele ora dizendo: Senhor, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Senhor, faz-me conhecer júbilo e alegria. Eu quero ser parecido contigo. Enche-me de Ti. É um cântico dos Salmos. Ser parecido com o Senhor em toda a beleza do seu ser. O desejo de ouvir a voz de Deus. Faz-me ouvir a Tua voz, de receber a resposta às orações. Responde-me, Senhor, responde-me. E contemplar, a contemplação da glória, do caráter de Deus, são ênfases de vários salmos. Por exemplo, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ao contemplar a natureza, o homem contempla a glória de Deus na natureza. E vamos ver aqui os versos-chave, que é Salmo 19, versículo 14, e o Salmo 145, versículo 21. Vamos ver aqui o Salmo 19. No Salmo 19, nós temos a revelação de Deus. Ele se revela na natureza e Deus se revela através da sua palavra. Então, no Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Até o versículo 6 nos fala da glória de Deus. Principia numa extremidade dos céus e vai a outra o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Aqui nos fala da glória de Deus manifesta na natureza. E do versículo 7 em diante, até o 10, nos fala da revelação de Deus na palavra. Salmo 19 mostra toda a revelação de Deus. Ele se revela na natureza, no céu estrelado, na água que cai de uma cachoeira, no equilíbrio da ecologia na terra, dos sistemas, dos ecossistemas. A glória de Deus se manifesta em sua perfeição, sabedoria, como este ser maravilhoso. Mas a partir do verso 7, nós vemos aqui a Deus se manifestando em sua palavra. Diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E então, depois de mostrar que a lei do Senhor é perfeita, depois de mostrar que tudo que Deus colocou na sua palavra é para nós, é para nos lavar, é para iluminar os nossos olhos, é para nos mostrar Deus, é para nos revelar Deus, é para nos levar à salvação. Então, no final, mostra o terceiro modo como Deus se revela a nós. É na nossa consciência. A palavra de Deus vai nos trazer a consciência das nossas faltas e a busca do perdão. E é o que diz a partir do verso 11 até o 14. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas?
Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Este salmo belíssimo, ele nos mostra a revelação de Deus aos homens, a revelação de Deus a nós. E aí no versículo 14, ele traz que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Deus meu, rocha minha e redentor meu. Nós temos também, todos os salmos são maravilhosos, todos eles nos levam a proclamar a grandeza de Deus, a nos aconchegarmos no recôndito dos seus braços, no esconderijo da sua presença, na segurança do seu ser. Mas nós podemos pensar um destes salmos como sendo um tema central, e este seria o Salmo 100. Capítulo-chave, o Salmo 100. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Antes de prosseguirmos, vamos ver um pouquinho aqui. Ele nos chama a celebrar com júbilo ao Senhor, a ter toda alegria para cantar quem é o nosso Deus. Celebrar o nosso Deus, celebrar quem é o Senhor, celebrar seus atributos, este Deus que é bom, este Deus que é fiel, este Deus que é misericordioso, este Deus que é justo, celebrarmos com alegria a este Deus maravilhoso. Todas as terras, não apenas Brasil, não apenas Israel, mas todos os moradores da terra. E ele diz: servi ao Senhor com alegria. Essa chamada para servir ao Senhor é uma chamada para adoração. Nós adoramos quando servimos. Nós servimos ao Senhor numa haste vertical. Servimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso com todo o nosso ser, servindo também ao nosso irmão. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Deus se alegra com o nosso cântico. Deus se alegra quando nós o adoramos. E prosseguindo neste Salmo 100, vamos ver o que o Senhor, como Deus nos trata, como Deus nos vê. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Ah, como que este salmo traduz toda a necessidade e o desejo do coração humano de adorar ao Senhor. Celebrar ao seu nome com alegria. Apresentar-se diante dele com cântico. Nos Salmos nós temos todo este, podemos dizer assim, todas as ferramentas. Nós temos aqui tudo o que precisamos nos Salmos para entrar na presença do Senhor. Esta é a sua palavra. E diz o salmista, né? Porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Portanto, leia este livro. Leia um salmo cada dia. Portanto, adore ao Senhor com a sua própria palavra. Veja em sua palavra, nos salmos, veja a glória de Deus e permita que ao contemplá-lo, o Espírito Santo trabalhe em você, tornando-o parecido com Jesus. Amém? Seja um adorador, um Gideão da adoração, proclamando os atributos de Deus e a sua glória, e deixe que a glória dele brilhe em seu rosto. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões,
convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus. Como é maravilhoso tomar a Bíblia, como é maravilhoso ir de Gênesis ao Apocalipse. E hoje, no nosso estudo, queremos conversar a respeito do Apocalipse e a adoração. Este último livro da Bíblia, que é um livro de revelação, nos mostra os céus, nos mostra as coisas que hão de acontecer nos céus e na terra. Um livro precioso demais, que nos ensina a adorar ao Senhor. Então, no programa de hoje, você terá a primeira parte deste estudo, o Apocalipse e a adoração. Pegue a sua Bíblia, pegue lápis e papel e se prepare. Prepare para entrar nos céus e prepare para adorar ao Senhor. Bons estudos! Muito bem, estamos estudando a respeito da adoração, como podemos adorar ao Senhor, como podemos contemplá-lo em toda a formosura do seu ser. E um dos livros maravilhosos da Palavra de Deus, das Escrituras, que nos mostram de uma maneira tão clara os céus, a adoração nos céus, é o livro do Apocalipse. No nosso estudo estaremos conversando a respeito da adoração e o Apocalipse, ou a adoração dentro do Apocalipse. Apocalipse é a revelação de Deus. A revelação, como ele disse para João, escreve as coisas que são, escreve as coisas que hão de ser. É um livro que nos mostra o futuro e nos mostra o Senhor entronizado nos céus e como o Senhor há de ser entronizado verdadeiramente na terra. Então vamos abrir este livro maravilhoso e vamos estudá-lo, o Apocalipse. O livro do Apocalipse encerra as Escrituras Sagradas num ápice de adoração, na vida eterna, diante da sublimidade da glória do Senhor. Então, as Escrituras têm o seu ápice de adoração no Apocalipse. Os mais lindos cânticos de adoração estão ali no Apocalipse. O Apocalipse abre as cortinas celestiais e nos mostram lá dentro, nos mostram a glória de Deus, nos mostra Deus entronizado. O Apocalipse nos fala a respeito da vida eterna, daquilo que aguarda o cristão, daquilo que nos aguarda, como haveremos de reinar com o Senhor, como o mal há de ser totalmente derrotado e julgado e recebendo a sua sentença. O Apocalipse nos mostra o final de todas as coisas aqui na terra e nos mostra a entrada, o começo de todas as coisas no céu. Então, nesta revelação de Deus tão maravilhosa, nós vamos ver a adoração. O Apocalipse relata as revelações dos acontecimentos dos últimos dias, do período da grande tribulação, do juízo de Deus sobre a terra e da execução da sentença escrita contra o império das trevas. Então vamos ver tudo isto. É um livro totalmente atual. Nós vemos o livro do Apocalipse hoje nos nossos noticiários, quando vemos Deus derramando suas taças, Deus derramando seu juízo sobre a terra. Não há um pecado sequer que fique sem julgamento. Todos nós, seres humanos, passaremos pelo julgamento. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que já receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós estamos acobertados por Cristo, nós estamos nele e ele já recebeu a condenação que era nossa. A condenação da cruz, da morte de cruz. Jesus deu a sua vida por nós. Ele se tornou filho do homem para que nós fôssemos filhos de Deus. O Apocalipse fala sobre a tribulação, a grande tribulação, tudo o que haveria de acontecer ou haverá de acontecer sobre o anticristo, sobre o seu domínio sobre a terra e sobre o período de grande aflição que haverá na terra nesse tempo. Haverá o triunfo final da Igreja de Cristo e a coroação de seu Rei e soberano Senhor, Jesus Cristo. Sim, hoje podemos olhar